Está no ar o Pod Cutis, o mais novo podcast católico da internet. Pela missão Legião Acutis, não eu, mas Deus. Na apresentação, o missionário Antônio Emanuel. Pod Cutis, episódio 1. Quando Jesus passar, o coração estará disponível? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo ao Pod Cutis. É um podcast da Legião Acutis. Inspirado pelo testemunho de São Carlos Acutis, queremos formar uma legião de novos evangelizadores, homens e mulheres apaixonados por Jesus, pela Eucaristia e pelo céu. Eu sou Antônio Emanuel e hoje quero começar com uma pergunta. Você já pensou que Jesus pode ter passado pela sua vida hoje e você nem percebeu? Talvez através de uma pessoa, talvez através de uma missa, talvez através de uma palavra, talvez através de uma situação difícil, porque Jesus continua passando. Passou pela vida de Mateus, passou pela vida de Dimas, passou pela vida de São Carlos Acutis e continua passando pela nossa vida todos os dias. Aproveitando o Evangelho de domingo, eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, dos versículos de 9 a 13. Proclamação do Evangelho segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Ao passar adiante, Jesus viu um homem sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus. E seus discípulos, os fariseus, viram isso e diziam aos discípulos deles: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes, e depois aprender o que significa misericórdia. Eu não quero misericórdia, eu quero não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Essas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Senhor, hoje, no Evangelho de hoje, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado ali na coletoria de impostos. Mas Mateus não estava no templo, não estava rezando, não estava fazendo penitência, estava trabalhando, Vamos dizer entre aspas aí, mas entendia-se que ele trabalhava, ali naquela coletoria de impostos, e não, se a gente pega na Bíblia, tem vários que tinha esse ofício que é injusto, Vamos colocar ali Zaqueu, Eles tinham uma forma de ganhar dinheiro que lesava outras pessoas, E é justamente ali que Jesus passa e faz um convite simples: segue-me. E aí eu fico pensando, meu irmão e minha irmã, quantas vezes Jesus passou e passa pelas nossas vidas, E Jesus, ele é lógico, ele não vai dar uma voadora na porta da sua casa para entrar, mas ele continua nos visitando. Nas mais simples das ocasiões, Jesus, ele nos visita, mas ele quer que o nosso coração esteja aberto. E por mais que a condição de Mateus ali não era uma condição legal, ele tinha o coração aberto, ele tinha um coração disposto a Deus, porque todos nós, por mais que você vê um irmão ou uma irmã numa situação deplorável, numa situação de droga, principalmente se a pessoa ela foi batizada, ela tem uma chama acesa do Espírito Santo. Talvez aquela chama pode estar apagada, E o batismo ele é essencial, O Evangelho diz algo impressionante, Ele se levantou e seguiu Jesus. Então essa chama do batismo ali de Mateus fez ele seguir, Então Deus ele não procura ocasiões perfeitas, porque muitas das vezes nós pensamos que primeiro precisamos organizar a nossa vida para depois nos aproximarmos de Deus. E a gente pensa sempre que a gente tem
uma gordurinha para queimar ali com Deus, né? A gente pensa, não, eu sempre fui de igreja e tal, como se fosse ali igual muita gente juntando figurinha da Copa do Mundo ali, como se fosse assim, eu tenho todas as missas. Isso não quer dizer nada. A fé ela é vivida e Deus conhece o coração de cada um. Não vai ser quantas missas, quantas confissões, o que você fez de caridade que vai dizer alguma coisa, né? Então, se a gente vê até o exemplo ali de Dimas ali, né? No último momento, Deus viu um coração sincero ali diante dele e fala com ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, né? Então, Deus quer que primeiro a gente vença os pecados, né? Muitas vezes a gente primeiro vencer os pecados, primeiro resolver os problemas, primeiro colocar tudo em ordem. Mas Deus não esperou Mateus ali ficar tudo pronto, né? Ele só queria um coração disponível, né? Jesus foi ao encontro deles exatamente onde ele estava. Mas Mateus, a gente tem até um exemplo ali do apóstolo, né? Que foi o primeiro papa da igreja, Pedro, uma das negativas de Pedro a Jesus, né, que Pedro negou Jesus 3 vezes, foi ali naquele momento, quando perguntou se conhecia, se ele conhecia aquela pessoa que estava ali para morrer, né, que era Jesus no caso, né, e ele falou que não conhecia, mas mesmo aonde Mateus estava ali embranhado no pecado, e ele tinha algo que não completava, que não era o dinheiro que ele arrecadava de uma forma injusta. Ele precisava de algo a mais, e esse algo a mais se chama Jesus, né? E Jesus foi ao encontro dele exatamente onde ele estava. Os fariseus enxergavam um pecador, Jesus enxergava um apóstolo. Jesus já sabia o plano que ele tinha para a vida de Mateus. E talvez você hoje, minha irmã e minha irmã, você se sinta indigno, distante ou até desanimado. Mas o Evangelho nos mostra que Deus não procura ocasiões perfeitas. Deus procura corações disponíveis, né? O que muda tudo não é a situação, é a resposta. Muitas pessoas viram Jesus passar, mas somente Mateus se levantou daquela coletoria. Ali não foi só Mateus levantando, né? É uma vida nova que se levanta e uma vida antiga que fica para trás. Talvez hoje nos falta essa coragem de Mateus, de deixar tudo aquilo que me aprisiona, né? Que me aprisiona, o pecado, as renúncias, né? O ter, o poder e o prazer. O que eu vou ter que renunciar para seguir esse Jesus? O que eu vou ter que renunciar para me, né? Ter essa vida verdadeira com Cristo, né? O maior milagre desse evangelho talvez não seja Jesus ter chamado Mateus, o maior milagre foi Mateus ter respondido. E aí fica a pergunta para você hoje: Jesus tem passado na sua vida? Às vezes o cavalo, né, como diz o pessoal do interior, fala, passa selado, mas e o momento da gente montar nesse cavalo, né? Porque Deus chama muita gente, mas nem todos se levantam. E nosso, né, no nosso padroeiro aqui da nossa missão, né, o São Carlos Acutis dizia: todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. O segredo da vida de Carlos não foi o tempo que ele teve, foi a resposta que ele deu ao chamado de Deus, e ele precisou nada mais que 15 anos de vida. Aos 7 anos ele já se decidiu completamente por Deus. E você decidir completamente por Deus não significa que você vai ter que se ordenar, que você vai virar uma freira, mas significa que você vai ser uma pessoa, um servo obediente. Você vai se confrontar sua vida ali com os 10 mandamentos e não abrir mão de Deus, né? E muitas vezes a gente abre mão de Deus por muito pouca coisa e morre como fotocópia. Não morre como autor da nossa história, não se coloca disponível a esse chamado. Então Jesus continua passando. Tem uma música do Padre Zezinho que ela me marca muito, né? Que ela nos faz rezar, que ela fala: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E talvez o nosso lugar hoje não seja a perfeição, talvez o nosso lugar seja um coração aberto. E de tudo que fala-se nesse evangelho, né, que a gente pode ter várias interpretações, mas é um coração
disponível, né? Até o mesmo Padre Zezinho fala: um coração para amar, para perdoar e sorrir, né? Então é esse coração que Jesus quer, que ele, ao criar tu me destes, né? Que a música também fala isso. Então é esse o coração que o Jesus quer. Ele não quer um coração que seja perfeito. Ele mesmo vai moldar. Ele vai quebrar esse coração que é de pedra. Ele nos vai dar um coração em Deus. E um coração que reconhece: Senhor, eu tenho muitas limitações, minhas quedas, minhas fraquezas, mas eu quero te receber. Então, meu irmão e minha irmã, nesse mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, somos convidados a olhar para essa misericórdia que não desiste de nós. Jesus não foi atrás de Mateus porque ele era perfeito, foi atrás dele porque o amava. Então, talvez Jesus hoje esteja passando através dessa mensagem, talvez ele esteja chamando vocês para voltar à oração, para voltar à missa, para procurar a confissão, para perdoar alguém, para retomar um caminho que ficou para trás. A pergunta não é se Jesus continua passando, a pergunta é: quando ele passar, encontrará o seu coração disponível? Porque você já teve várias ocasiões, mas se hoje Jesus passar para a sua vida, esse coração está disponível? Né? Quem põe a mão na arada não pode olhar para trás, né? Muitas das vezes a pessoa fica pensando: mas se você Jesus, eu vou perder. Você vai perder, tem um trecho nos diz, você vai perder amigos, você vai perder, mas é como nos diz São João da Cruz, é dar tudo pelo tudo, né? Então, meu irmão e minha irmã, nesse primeiro podcasts nossas aqui, que viveram muitos, mas eu te convido a rezar comigo essa oração final. Senhor Jesus, assim como passaste pela vida de Mateus, passa também pela minha, passa pelos meus medos, passa pelos meus pecados, passa pelas minhas dúvidas, passa pela minha família, passa pela minha história. Nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, faz o meu coração parecido com o teu. E quando passares pela minha vida, dá-me coragem de me levantar e seguir-te. Amém. Então quero te agradecer, obrigado por estar conosco nesse primeiro episódio do podcast. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém, porque Jesus continua passando e talvez Ele queira passar pela vida de outra pessoa através de você. Como nos diria São Carlos Acutis: não eu, mas Deus. Jesus não passou por Mateus porque ele era santo, Mateus tornou-se santo porque não deixou Jesus passar. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Você ouviu o Podcasts. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.